E aí agora a gente entra na nossa química orgânica que, enfim. Antes da gente começar a falar das drogas e ver as funções orgânicas nas drogas, eu vou apresentar hoje para vocês algumas funções orgânicas oxigenadas. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, deixa eu abrir aqui, marca texto, função orgânica oxigenada são funções orgânicas que possuem oxigênio. É uma associação fácil de você fazer. Uma função orgânica oxigenada é uma função orgânica que possui oxigênio. Eu não estou apresentando todas as funções orgânicas oxigenadas aqui. Eu estou apresentando as funções orgânicas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Inclusive, as moléculas das drogas que a gente vai falar, a gente não vai falar de todas as funções dessas moléculas, vai falar somente das funções orgânicas oxigenadas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas funções orgânicas, porque a ideia da aula de hoje, além do debate gerado, é que vocês consigam identificar essas funções orgânicas que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira função orgânica que a gente vai falar vai ser o álcool. Quem é meu aluno do pré, a gente já deu um spoilerzinho sobre a função álcool. É alergia à poeira, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente já falou da função álcool e a função álcool, antes de tudo, o que é uma função orgânica? A função orgânica é uma função que, a partir de um grupo funcional, a gente vai definir aquele composto como essa função. E o grupo funcional é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Então, sabe, tipo... Peraí. Voltei. A caneta caiu aqui. Tipo carteirinha de clube, se você só faz parte desse clube se você tiver a carteirinha, é o grupo funcional para as funções orgânicas. Então, todo álcool ele vai apresentar esse grupo funcional. Ele vai apresentar uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, ó, a gente está vendo a hidroxila aqui. A hidroxila é um oxigênio ligado a um hidrogênio, hidroxila, entendeu? E essa hidroxila ela vai estar ligada a um carbono saturado. Show? E toda vez que a gente tiver essa configuração, toda vez que a gente tiver esse grupo funcional, a gente vai falar que isso é um álcool. O éter, a gente vai ter um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. O oxigênio ele vai estar se apresentando como um heteroátomo. E aí, quando a gente falou lá no início sobre classificação de cadeias carbônicas, a gente viu que a gente podia ter uma cadeia carbônica homogênea e uma cadeia carbônica heterogênea. A homogênea, homo de igual, você só tem carbonos nessa cadeia. Quando você tem uma cadeia heterogênea, o hétero de diferente, você tem um heteroátomo, um átomo diferente de carbono nessa cadeia principal. Então, toda vez que a gente tiver um oxigênio entre carbonos da cadeia carbônica, a gente vai ter um éter, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. E não só quem é aluno do pré, quem não for aluno do pré pode perguntar também, beleza? E aí a gente tem mais três funções orgânicas, mais três grupos funcionais, né? Que é o fenol, que é quando a gente tem uma hidroxila, aquela mesma do álcool, a gente tem uma hidroxila ligada a um anel aromático, que foi o tema da nossa última aula de química orgânica, que é quando a gente tem um anel aromático, ele geralmente... Tá horrível isso aqui, peraí. Eu sou péssimo com desenho, eu sou péssimo com artes manuais, mas enfim. Quando a gente tem um anel aromático, a gente vai ter sempre, dentro de um anel, a intercalação entre ligação dupla e ligação simples. Então, ó, a gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples.
E por conta dessa configuração, essas ligações duplas elas vão mudando de posição. E aí, por elas mudarem de posição, aí a gente vai ter agora dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ó, percebe que a posição, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, a posição das ligações duplas mudou e elas ficam sempre girando. Por elas sempre ficarem girando, a gente tem essa representação aqui que parece aquele losango central da bandeira do Brasil, que é, ó, esse círculo dentro do nosso anel. Esse círculo ele vai estar representando a mudança de posição das ligações duplas. Beleza? Na última aula também a gente falou sobre regra de Huckel e como a gente identifica o cálculozinho para isso. Ácido carboxílico são grupos funcionais que apresentam uma carboxila, que é a hidroxila ligada a um carbono da carbonila. Ou seja, a gente vai ter... Opa, deixa eu apagar aqui. A gente tem a hidroxila ligada a um carbono, ó, nesse pontinho aqui é um carbono. Então, esse carbono ele vai estar fazendo uma ligação com a hidroxila e fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio aqui. Quando a gente tiver esse conjuntinho aqui, esse grupo funcional, a gente tem um ácido carboxílico. Uma outra coisa, esse Rzinho aqui é o que a gente chama de radical. A partir desse R pode ter uma cadeia carbônica de inúmeros carbonos, mas aqui tem que começar com carbono e aqui você vai ter a continuidade dessa cadeia carbônica. Eu posso ter um carbono aqui, posso ter 2, 3 e por aí vai, beleza? Eu esqueci de falar o que é esse Rzinho aqui. O éster, que é a última função orgânica que a gente vai ver hoje, a gente tem uma alcoxila ligada a uma carbonila. O que é uma alcoxila? Se você prestar bastante atenção, o ácido carboxílico é muito parecido com o éster. Só que a diferença é que ocorre uma reação química em que esse ácido carboxílico perde esse hidrogênio. E no lugar desse hidrogênio entra uma outra cadeia carbônica. Tá vendo? Que tem um Rzinho aqui. Então, você vai ter essa alcoxila, que é uma hidroxila sem hidrogênio ligada a um carbono que está fazendo ligação dupla com oxigênio e está no meio de outra cadeia carbônica. Então aqui a gente vai ter mais uma cadeia carbônica, aqui a gente vai ter outra cadeia carbônica. Alguma dúvida? Pessoal, falem aí. Show. Ninguém falou? Beleza. Se não estiverem dormindo... Inclusive, deixa eu ver se a Alandra está na aula. Porque se a Alandra estiver na aula, ela com certeza está dormindo. Pode ter certeza. A Alandra está aí, ó. E a Alandra está o quê? Dormindo, com certeza. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a mensagem. Vargem Grande nem é bairro nobre. E eu tive muita dificuldade e a única parada que eu achei foi de Vargem Grande aqui no Brasil, porque o resto era Inglaterra, tá ligado? Pra tu ver como é que a parada é. Vamos lá. Antes da gente dar continuidade ao assunto sobre drogas, né? Eu quero indicar para vocês esse canal aí, que é o Drugs Lab Brasil. O Drugs Lab original é uma galera da Holanda que faz uns testes usando diversas drogas, muitas drogas diferentes, droga que eu nunca nem sabia que existia. Por que eu estou indicando esse canal? Porque eles fazem vídeos de como as drogas, elas, né, como a pessoa está se sentindo, é uma experimentação de como a pessoa está se sentindo usando drogas.
usando aquela determinada droga, e como mostrando cientificamente, dando uma explicação científica do efeito que aquela droga causa na pessoa. Por que isso? E tem o Drugs Lab original, né, e tem o Drugs Lab Brasil, que são os mesmos vídeos do canal original, só que com legenda em português, porque ninguém precisa saber falar inglês. E por que eu tô falando isso? Eu acho que foi até a Ingrid que falou isso no Facebook essa semana. É uma parada que eu acho também. E o que eu falei do início da aula, né, que as drogas estão aí e não adianta proibir, que elas vão continuar sendo utilizadas. Que não adianta você proibir, você tem que falar o que causa, você tem que educar. Então, veja isso, que você vai saber qual é o efeito que aquilo causa, porque só a partir do momento que você tem o conhecimento sobre, que você vai conseguir fazer a distinção de se aquilo vai ser bom ou ruim para você. Então, é uma dica muito maneira. E aí a primeira droga que eu vou falar é o álcool. E sim, álcool é uma droga lícita, mas lembra que lá no início eu falei que drogas são substâncias que, ao você ingerir, ela vai te causar algum efeito. E o álcool te causa um efeito. O álcool é obtido através de fermentação de açúcares, e aí você pode ter, né, as bebidas alcoólicas fermentadas e as bebidas alcoólicas destiladas. E você pode ter diversos, né, como a cervejinha, que o calorzinho tá aí batendo hoje, né? Com certeza alguém pensou assim, uma cervejinha não me cairia mal. Mas o álcool causa uma dependência grande nas pessoas também. A gente tem, com certeza todo mundo tem um exemplo de uma pessoa que é alcoólatra. Então, enfim, Ingrid vai falar na redução de danos aí. A molécula que a gente encontra no álcool é o etanol, que aí a gente vai identificar melhor essa molécula depois, mas é o etanol que está presente na bebida que a gente ingere. E sim, é o mesmo etanol que você tem no posto de gasolina, é o mesmo etanol que você está usando para limpar a mãozinha contra o coronavírus. É a mesma molécula, só que, obviamente, ela é ingerida em concentrações diferentes. E aí os possíveis efeitos: desinibição, desequilíbrio do raciocínio e do julgamento, condicionamento de estado de emoção e ânimo, depressão física, queda de pressão sanguínea, lentidão dos reflexos motores. Eu tô rindo porque todo mundo tem uma história com o bêbado, né? E aí eu tô lembrando de várias pessoas e vários momentos da vida, mas enfim. Lentidão dos reflexos motores, digestão prejudicada, diminuição da excitação sexual, sensação de anestesia, náuseas, vômitos, o famoso PT, ou chamar o Raul, suor abundante, dor de cabeça, agressividade, tremores e tonturas. E pode causar cirrose hepática, hepatite, pancreatite, gastrite, úlcera, ataques cardíacos, arritmia, paralisia, delirium tremens, hipertensão, derrames cerebrais, perda de memória, demência, depressão e ainda escravidão do fígado ao álcool. A grande parte dos acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, assassinatos, suicídios, violência familiar e outros vários problemas são relacionados ao uso do álcool. E aí, como eu disse, a gente tem a molécula do etanol, e aqui do lado a gente tem a função orgânica etanol. E olha só, a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. E aqui a gente também tem o etanol. Lembrando, para quem não, né, pode estar viajando, toda vez que a gente tem uma representação de uma molécula bastão, cada pontinho desse aqui a gente tem um carbono, então seria algo como se fosse assim, ó, C, 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 beleza? Então por isso que eu tô falando que aqui tem um carbono. Então, ó, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono ligado a um radical. Show? Isso aí é a nossa molécula de álcool. Tabaco. O tabaco não tem uma função orgânica oxigenada.
Mas eu quis falar porque a galera também um vício muito grande e é uma droga legalizada que causa muito mal, né, às pessoas. Então, essa aí que parece uma horta de couve, na verdade são folhas de tabaco. E aí, o tabaco são folhas picadas que podem estar envoltas em papel para cigarro, na forma de charuto, apenas soltas para serem fumadas ou em cachimbos. Pode ser também mascado ou aspirado pelo nariz, que é o rapé, que é quando você cheira o tabaco, né, com casca de árvore e tal. E aí os possíveis efeitos: aumento da atividade do sistema nervoso central, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e sensação de bem-estar. Quem fuma vai saber o que eu tô falando, que às vezes você tá muito ansioso, muito pilhado, ou você tá muito puto e só um cigarrinho te deixa calmo. Isso é uma dependência à nicotina, que é inclusive a molécula que eu botei aqui embaixo que eu esqueci de falar. Essa aqui é a representação da molécula de nicotina. Então, a nicotina te causa uma dependência em que, em certos momentos, você só vai se sentir bem se você fumar um cigarrinho. E às vezes você tá de boa, mas você fica ansioso pra fumar um cigarrinho. É uma merda isso. E tipo assim, fala, mas tabaco não é droga. E aí tu vê, né, o Bolsonaro, não, porque eu sou contra as drogas, eu quero que a droga acabe, não sei o que, fumando um cigarro e tomando a cerveja. É droga também. Porque droga é o que te causa algum efeito. E o tabaco te causa dependência. O álcool te causa dependência também. Então, beleza. Pode causar problemas nos pulmões, como efizema, bronquite crônica, cardíacos, como infarto, e mais de um tipo de câncer, porque o cigarro ele tem um monte de bagulho, assim, é muita coisa, você não tem noção. Além de doenças vasculares, úlceras no estômago ou no duodeno. Aumenta as chances de ocorrer derrame cerebral, diminuição de apetite, podendo aparecer a anemia. E aí a maconha. Normalmente a maconha, que agora a gente começa a falar das não legalizadas, não legalizadas oficialmente, porque se você for numa PUC da vida, a galera vai estar usando maconha, né, à vontade. Mas, novamente, né, só pra gente refletir, que até a legalização é uma coisa que não é para todos. A guerra às drogas, ela cria isso. Tem lugar que é legalizado, você pode fumar maconha tranquilamente que não vai te dar nada. E tem lugares que você, sem estar com nada, você já é morto. Então, vamos lá. Normalmente é uma droga que você usa as folhas picadas, como tabaco, enroladas em papel, em cigarro e é fumado. Enfim. E a semente da planta ela é pequena, esférica e também verde, né? E a partir da semente você germina e cria um outro pezinho de maconha. E essa folhinha aí que é até simpática, né? Com vegetalzinho, a florzinha. O THC, que é a molécula que faz você ficar chapado, porque inclusive tem um tratamento com THC e tem um tratamento com canabidiol, que é o CBD. Eu sou mediador de educação inclusiva, trabalho com um aluno que ele é autista, Brando, e ele, para se controlar, ele faz tratamento com canabidiol, que é o CBD. Então, inclusive, é uma outra besteira que o pessoal fala, né? Não, mas legalizar para o pessoal fazer o tratamento vai estar deixando a criança chapada, não sei o que, isso é mentira, porque o canabidiol não te deixa chapado. O que te deixa chapado é o THC, que é o tetrahidrocanabidiol, beleza? Que é essa moléculazinha que a gente está vendo aí embaixo. E aí, possíveis efeitos, né? Aquela sensação de bem-estar, relaxamento, sonolência, aumento dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão sanguínea, olhos vermelhos, que é aquele sol que pega, né, a galera, euforia, fome intensa, a famosa larica, fala demasiada, palidez, dilatação da pupila e boca seca. Então, bebe uma aguinha. E aí pode causar noção de tempo e espaço prejudicado, irritação da garganta e pulmões, câncer, bronquite, efizema pulmonar. E aí fala assim, mas
por conta da fumaça que você está ingerindo. Não só como posso dizer? Não pelos componentes químicos, mas sim pela fumaça que você está ingerindo, o calor. Então essa fumaça, por muito tempo, né, de uso, você pode causar algum problema. A deficiência imunológica do organismo, prejuízo do aprendizado e da concentração. Então, se você tem um amigo meio lerdo, fala para ele dar uma segurada. Sono prejudicado, irritabilidade, que eu discordo disso, a galera fica muito tranquila. Diminuição dos reflexos. Clínica da coluna vertebral. Foi? Tá. Depressão, sono prejudicado, irritabilidade, diminuição dos reflexos, paranoia e desânimo generalizado. E aí tem um vídeo lá do Drugs Lab que a menina usa maconha, então se vocês quiserem ver como é que é o efeito, tá aí o videozinho. E o THC, a gente encontra essas duas funções orgânicas oxigenadas. O fenol, que a gente encontra aqui, ó, e o éter. Lembra que é um oxigênio como heteroátomo de uma cadeia carbônica. Então a gente tem a cadeia carbônica aqui e o oxigênio participando. Deixa eu até apagar aqui, ó. Então a gente tem a função éter aqui. Então a gente encontra essas duas funções no THC, que é o tetrahidrocanabidiol. GHB, conhecido como êxtase líquido, é produzido originalmente para fins medicinais. Inclusive muitas drogas, como eu falei lá no início, o LSD ele era usado como medicamento, né? O GHB, se eu não me engano, é o que também a galera chama de gota, que é, tem uma gota numa garrafa d'água para diluir e bebe. Então você pode não conhecer com esse nome, mas pode ter algum outro nome aí. Cadê? Possíveis efeitos. Provoca inicialmente euforia, desinibição e sensação de bem-estar. Também provoca falta de coordenação motora, náuseas, vômito, tontura e diminuição do nível de consciência. E aí pode causar, em doses pequenas, intoxicação, com risco de coma, e doses maiores você pode ter a famosa overdose, quando você tem uma dose muito grande de algo, né? De algum medicamento, etc. E a função orgânica que a gente encontra, as funções orgânicas que a gente encontra no GHB é o ácido carboxílico, ó, hidroxila, que é a carboxila, né? Que é a hidroxila ligada a um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então aqui a gente tem a nossa função do ácido carboxílico. Mas também a gente tem a função álcool, que é aqui, ó, a hidroxila fazendo ligação com um carbono. Show? Eu vou terminar, mas também já está acabando. Cocaína. A cocaína ela é extraída das folhas do arbusto, esse nome aí, que é essa folhinha aí que está mostrada na figurinha. E geralmente a cocaína ela é consumida na forma de pó, mas você pode, né, cheirada, injetada. Inclusive você pode usar o GHB junto com cocaína. Não é maneiro, é péssimo. Ingrid com certeza vai falar disso. É péssimo misturar droga, pode dar um BO muito grande. Mas enfim, a cocaína ela pode ser cheirada, injetada, fumada, que é a... esqueci o nome. Julienne. Qual o nome? Se alguém souber o nome, quando... Ah não, é quando você mistura... Tem como você misturar cocaína com o tabaco, e tem como você misturar o crack com o tabaco. E eu tava pensando no crack com tabaco. Mas você também pode mascar a folhinha de coca, que você vai ter a mesma sensação. Óbvio que em níveis diferentes. E o que causa os efeitos da cocaína é essa molécula aí embaixo, que é o cloridrato de cocaína.
Possíveis efeitos: aumento da atividade do sistema nervoso central, aumento da sensação de confiança, euforia, aumento da pressão sanguínea e aumento da frequência respiratória, aumento dos batimentos cardíacos, tensão dos músculos e tremores no corpo. E as possíveis causas: paranoia, lapsos de memória, alucinação, confusão mental, insônia, agitação, depressão psicológica, letargia, incapacidade de sentir prazer, falta de energia, falta de motivação, hipertensão, ataque cardíaco, derrame cerebral. E você também pode ter overdose se você cheirar muito. Tem também um vídeo no Drugs Lab sobre o uso de cocaína, então se você quiser ver o efeito que a cocaína causa na pessoa, você pode clicar nesse link aí. E, novamente, no canal eles têm diversas drogas que, enfim, e aí eles fazem esses testezinhos. E no cloridrato de cocaína a gente encontra a função orgânica éster. Ó. Tá vendo? A gente pode ter aqui um éster aqui e o éster aqui. Beleza? Além do anel aromático, uma função orgânica nitrogenada, mas não se preocupem com isso no momento. E